Que tipo de sentimento tem marcado o seu coração? O livro de Salmos, ele é composto por 150 salmos, e cada um deles tem a sua particularidade. Alguns são salmos de sentimentos, de oração, de clamor. Outros são salmos que há reclamação. E esse salmo que nós vamos ler, ele é chamado de salmo imprecatório. O que é um salmo imprecatório? É o salmo onde alguém está querendo uma revanche, alguém está querendo uma punição contra os seus adversários. E é sobre isso que nós queremos falar nesse vídeo. Diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós dos cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada ao céu da boca, se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia em que Jerusalém foi tomada, pois diziam: arrasem Jerusalém até os seus alicerces. Filha da Babilônia, você que será destruída, feliz aquele que lhe retribuiu o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra a pedra. Esse é um salmo imprecatório. Há um sentimento aqui de muita tristeza, de nostalgia, de humilhação. De fato, o povo está triste por ter sido arrancado da sua terra natal. O povo foi arrancado com muita brutalidade ali de Jerusalém, e o povo amargou um cativeiro de 70 anos. E a gente percebe aqui muita tristeza, muito sentimento negativo dentro dos corações desse povo. A grande pergunta é: que tipo de sentimento tem enchido o seu coração? Será que você sentiu ou teve alguma perda, ou alguma enfermidade? Isso tem trazido muita tristeza, muita nostalgia. Mas seu coração não pode ser enchido de coisas negativas, porque isso pode acabar com a sua vida. E o povo, ele ficou 70 anos ali no cativeiro da Babilônia. E com esse tipo de sentimento, certamente esse tempo foi dobrado. Demorou passar. Quantos ficaram doentes por causa desse sentimento? Não foi fácil realmente você ficar 70 anos num cativeiro. E os opressores pediam que eles cantassem os cânticos que eles cantavam lá em Jerusalém, mas eles não tinham esse cântico mais nos seus corações. Eles penduraram os seus instrumentos musicais, fecharam os seus corações, os seus lábios. Eles não tinham mais cânticos. E esse tempo se avolumou, trouxe muito mais tristeza. No Salmo 100, versículo 12, o salmista, o outro salmista, ele diz assim: olha, sirva ao Senhor com alegria e apresente-se a Ele com cânticos. Independente das circunstâncias, a tristeza, ela não pode roubar o nosso louvor ao Senhor. Os danos, as perdas não podem roubar o nosso cântico ao Senhor. Tem um salmo que diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo. E que o povo já não tinha mais nenhum cântico, porque a tristeza roubou a alegria deles. E nos salgueiros que lá havia, eles penduraram as suas harpas. Quem sabe você tem pendurado os seus louvores, os seus cânticos. Você tem abandonado a sua vocação, o seu chamado, por causa de uma situação que você não previu.
E muitas vezes nós mesmos que provocamos as situações negativas. Israel estava no cativeiro porque Israel provocou esse momento. Israel foi rebelde. Israel abriu mão de obedecer ao Senhor. Ele estava amargando agora um cativeiro de 70 anos. O cântico diz que Deus habita no meio dos louvores. E certamente se eles tivessem cantado, a situação teria sido amenizada. Deus seria glorificado. Mas não foi isso que Israel preferiu fazer. E o que você tem feito por causa de uma situação negativa? Você tem abandonado o Senhor? E olha que Deus não te abandona. Mesmo que você abandone o Senhor, mas Ele não te abandona. Mas isso pode ser prejudicial para a sua vida. Se você rejeitar o Senhor, você que será o prejudicado. Não louvar ao Senhor no deserto, isso é prejudicial. Precisamos pedir força a Deus. O apóstolo Paulo ele ficou preso durante 2 anos ali em Roma. E na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 12, Paulo diz o seguinte: olha, as coisas que me aconteceram até contribuíram para o progresso do Evangelho. Porque ali nessa prisão, Paulo escreveu 4 cartas. Escreveu uma carta para a igreja de Filipos, uma para a igreja de Éfeso, uma para a igreja de Filemon e uma para a igreja de Colosso. Ele não ficou em silêncio. Ele aproveitou o tempo de angústia para pedir inspiração ao Senhor e para continuar a sua vida, o seu ministério. Nós não podemos afogar o nosso ministério. Não podemos afogar o nosso chamado. O Senhor nos chamou e nos vocacionou. E não é uma situação negativa, não é uma perda que vai nos parar. E o povo ainda foi mais longe. Nós lemos aqui que o povo pediu uma punição para aqueles que os levaram para o cativeiro. E para aqueles que contribuíram, porque os edonitas, o povo vizinho a Israel, eles se alegraram com a ida de Israel para o cativeiro da Babilônia. E olha que os edonitas, eles eram parentes de Israel, mas eram parentes inimigos. E agora Israel, o povo de Deus, está pedindo agora julgamento para esse povo. Mas será que é isso que Deus quer que façamos? Porque a Bíblia diz que a justiça não pertence ao homem. Nós não podemos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Jesus, em Mateus 12, 19, ele diz assim, olha, meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. E às vezes nós queremos fazer vingança com as nossas próprias mãos. E a vingança, ela pertence ao Senhor. É Deus que vai tomar a nossa causa. Ele é o nosso juiz, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Rei. E por que nós vamos tomar, então, uma posição diferente daquela que Deus tem nos orientado? Perdoar não é fácil, mas é preciso. E Jesus, na oração do Pai Nosso, ele diz que nós precisamos perdoar os nossos devedores, porque Deus tem nos perdoado. Ele nos perdoou lá na cruz do Calvário, e nós não merecíamos. Romanos 6, 23 diz que o nosso salário era a morte, mas Ele morreu a nossa morte e nos deu da sua vida. E por que nós queremos, então, a vingança? Queremos o mal do nosso inimigo? Devemos orar por ele. E certamente ajuntamos brasas nas suas cabeças. Deus é que vai cuidar das nossas causas. A nossa perda, através dela, nós não podemos parar, não podemos deixar que sentimentos negativos desçam aos nossos corações. Porque se nós perdoarmos aos outros as nossas ofensas, as ofensas deles, Deus também tem perdoado as nossas ofensas. Que possamos seguir esse critério bíblico e certamente nós seremos favorecidos.
Não pendure os seus instrumentos. Não pare a sua caminhada. Você parou por quê? Não pare, mas continue. Espere a vingança, porque se houver alguma vingança, ela vem do Senhor. Mas devemos orar, devemos nos alegrar e continuar. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo.